Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso, ou seja, quem fala, a primeira pessoa, que pode ser eu ou nós, no caso do plural, com quem se fala, a segunda pessoa, que em português usamos você, e de quem se fala uma terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Variam em gênero e número. Então, aqui temos o quadro, como seriam os pronomes pessoais em português e em espanhol. Em português temos eu, o tu, que na verdade é muito pouco usado no Brasil, em algumas poucas regiões do Nordeste do Brasil e do Sul do Brasil. Você, que é o mais usado, da forma informal. Ele, ela, nós, o vós, que praticamente não se usa em português do Brasil. Vocês, que em espanhol seria ustedes, mas da forma informal. Se eu tenho que me referir a uma pessoa, a um chefe, a uma pessoa de mais idade, eu não posso usar vocês. Nem vocês, nem você. E por último, eles e elas. Algumas observações em relação aos pronomes pessoais. O você e o vocês se usa para tratamento informal ou não formal. Um tratamento neutro também poderia ser. Com pessoas próximas ou de confiança. Para o tratamento formal, utilizamos as formas do senhor e a senhora, ou senhores e as senhoras. E na construção da frase, se utiliza da mesma forma que se fosse você. Então, eu digo, exemplo, você é médica? Eu estou perguntando para uma pessoa se é médica. A pessoa pode responder, sou sim. E se eu tenho um tratamento formal com essa pessoa, eu tenho que perguntar, a senhora é médica? E a pessoa vai me responder que é médica ou não é médica. Essa pessoa, eu sou médica ou não sou médica. Se fosse um senhor, seria o senhor é médico. Sou médico, não sou médico. Outra questão importante é que, na forma coloquial, no dia a dia, se usa muito mais a gente no lugar de nós. Então, quando eu estou num grupo e quero fazer referência a nós, muito provavelmente use mais a expressão a gente. Então, eu digo, a gente vai estudar português? Que seria a mesma coisa que dizer, nós vamos estudar português? Que, obviamente, a forma nós se conjuga como nós e a gente se conjuga na terceira pessoa, né? Não é necessário usar o pronome da primeira pessoa. Isso é uma pergunta que sempre se faz. Eu tenho que colocar o pronome pessoal da primeira pessoa? Eu trabalho, eu estudo, eu durmo, eu falo? Não, não é necessário. Mas vocês vão escutar muito que os brasileiros usam. Eles usam o tempo todo, eu. Mas gramaticalmente não é necessário. Por último, você é um pronome usado como segunda conjugação, como tu, mas o verbo se conjuga como uma terceira pessoa. Então, eu digo, você trabalha, como da mesma forma que eu diria na terceira pessoa. Ele trabalha. Você é estudante? Ela é estudante? Então, o você se conjuga como ele e ela. Ou vocês se conjuga como eles e elas. Então, por isso é muito importante colocar o pronome ou o nome para eu saber de quem estou falando. Porque se eu digo trabalha, tanto você como ele, como ela trabalham. Então, é necessário colocar o pronome ou o nome para saber de quem se está falando. Bem,
Aqui temos os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse em relação às três pessoas do discurso, ou seja, plural ou singular, eu, você, ele, nós, vocês, eles e elas. Aqui no quadro, como vocês podem ver, também aparece o tu e o vós, mas sabemos que em português isso se usa pouco, e já vamos ver agora nas observações o que acontece com o tu. Tem uma particularidade. Então, vamos ver algumas observações em relação aos pronomes possessivos. A primeira coisa que temos que ter em conta, que é bem importante, é que os pronomes possessivos se modificam em gênero e número, dependendo da palavra a que acompanham. Exemplo, meu professor de português, minha professora de português. Como professor é masculino, usamos meu. Como professora é feminino, usamos minha. Independentemente da pessoa que fala, não importa se é uma mulher, se é um homem. Sim? Acompanha o professor, meu. Acompanha a professora, minha. No caso do espanhol, não varia em feminino e masculino. Eu digo mi professor, mi professora. Sim? Bem, os pronomes da segunda pessoa, o teu com teu, que tínhamos dito que não se usa quase. No caso dos pronomes possessivos, vocês podem chegar a escutar o teu e tua, o teus e tuas, mas é bem familiar, é bem informal, é com amigos, com pessoas da família. Então, evitamos para não ficar um pouco como confiança demais, né? Então, para evitar isso, usamos justamente o pronome da terceira pessoa, que seria o seu e o sua, os seus e suas. Então, quando eu tenho que falar com outra pessoa, eu digo, por exemplo, como no exemplo, diz, João, sua irmã é professora? É, minha professora, minha irmã é professora. Ana, seu caderno está comigo, sim? Então, independentemente de João, sua irmã, como irmã é feminino, usamos sua. E como como caderno é masculino, usamos seu, sim? Eu poderia dizer, se João é muito amigo meu e eu tenho toda a confiança do mundo, eu poderia dizer tua irmã, mas fica muito próximo demais. Então, como para a terceira pessoa usamos o seu e o sua, que também usamos com ele e com ela, para evitar confusão, se o contexto não fica muito claro, usamos a contração dele, dela, deles, dela, que seria a preposição de, mais o pronome pessoal ele ou ela. Então, por exemplo, eu digo, Ana, sua irmã é médica? O seu marido também é? Esse seu marido pode estar se referindo tanto ao marido de Ana como ao marido da irmã de Ana. Então, em geral, vamos pensar que estamos falando, neste caso, por exemplo, do marido da Ana. Se eu quisesse saber sobre o marido da irmã, eu diria o marido dela. Então, assim, não fica dúvida de que é o marido da irmã e não o marido da Ana. Você entende? Bem, espero não ter falado muito e que as coisas tenham ficado claras. Até a próxima.